O projeto da Rede Lens começou em 2004, então hoje nós temos quase 12 anos de projeto de Rede Lens. O início desse projeto foi uma iniciativa do programa Procel Sanear, que tinha como objetivo principal fortalecer os laboratórios das universidades federais e também universidades privadas, para que pudesse auxiliar a Eletrobras nos estudos de eficiência energética no saneamento. É importante lembrar que um dos insumos e uma das despesas de maior impacto no OPEX das empresas de saneamento são as despesas de energia. Existem estudos que mostram que grande parte das companhias de saneamento tem as despesas de energia como seu segunda maior despesa. Isso até um pouco antes de uma nova resolução de tarifa de energia. Hoje, praticamente, muitas empresas de saneamento, eu estou dizendo hoje, nos últimos 4 anos, praticamente todas as empresas de saneamento têm as despesas de energia como maior insumo. Então, é muito importante lembrá-los que água e energia estão muito relacionados, né? Para você distribuir a água, para você levar uma água com qualidade e quantidade satisfatória para os usuários, é necessário uma grande quantidade de energia. Sem falarmos também das redes coletoras de esgoto. Se essa cobertura de universalização do acesso a esgoto nas residências brasileiras chegarem até 100%, o impacto na matriz energética vai ser muito elevado. Bom, então, de alguma forma, o programa Procel Sanear, em 2004, vislumbrou isso, vislumbrou a necessidade e, de alguma forma, fortaleceu laboratórios e universidades para que pudesse dar apoio a estudos técnicos, à produção de material bibliográfico, para auxiliar na melhoria e na performance da eficiência energética em empresas de saneamento. Então, essa foi a primeira fase do projeto que culminou na rede de laboratórios e eficiência energética no Brasil. Essa primeira fase, então, praticamente foram instrumentalizados os laboratórios. Então, nos laboratórios, na época, era a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além do laboratório móvel da Universidade Federal de Itajubá, que já tinha recebido financiamento do Procel Sanear antes da Rede Lens. Então, essa primeira fase instrumentalizou esses laboratórios, transformando esses laboratórios em laboratórios inteligentes, em laboratórios com experimentos modernos, avançados, então que nós chamamos de bancadas fixas. Então, nesses laboratórios a gente consegue então simular rede de distribuição de água, simular concepções de sistemas de abastecimento de água. Nesses laboratórios encontram-se também sistemas de supervisão e controle. Então, de alguma forma, para treinar os novos profissionais que vão sair para o mercado do que é um centro de controle operacional, do que é um software de supervisão e controle, do que são equipamentos de telemetria. Então, isso tudo foi construído num convênio de 2004, né? Além disso, esse convênio também, além de instrumentalizar, esse convênio também forneceu equipamentos portáteis para que pudesse também usar os sistemas de abastecimento de água no Brasil como laboratórios piloto. Então, esses instrumentos basicamente são medidores de vazão, medidores de pressão, equipamentos de detecção de vazamentos, analisadores de energia. Então, todos esses equipamentos em conjunto, eles possibilitam que você consiga instrumentalizar redes de distribuição de água e, de alguma forma, auxiliar nos estudos de eficiência energética no saneamento. Bom, quais foram as dificuldades dessa primeira etapa?
eram universidades que não estavam acostumados a trabalhar de forma conjunta. Então essa primeira fase foi, o grande desafio foi uniformizar os procedimentos laboratoriais. Então todas as universidades precisavam então trabalhar com os mesmos protocolos de medição, embora os laboratórios sejam diferentes, mas se você for em qualquer um desses LENs, que nós chamamos, Laboratório de Eficiência Energética, Hidráulica e Saneamento, vocês vão encontrar os mesmos experimentos. Então a maior dificuldade foi uniformizar esses experimentos nessas bancadas fixas. Um segundo passo também, e de alguma forma foi um desafio para a rede, foi também uniformizar os trabalhos realizados em campo. Então, de alguma forma, uma universidade A, ela tinha um procedimento de fazer medição de vazão diferente da universidade B. Então, isso também, de alguma forma, foi um desafio. Então, isso foram quase 10 anos de projeto. Disso resultou uma série de estudos técnicos, uma série de dissertações, trabalhos de conclusão de curso, artigos em congresso, o próprio seminário que nós chamamos de CEREA, de alguma forma publicou uma série de artigos da Rede Lens. Então essa foi a primeira fase. A segunda fase, então, desse projeto de Rede Lens foi consolidar realmente a Rede Lens como uma rede de estudos de eficiência energética brasileira, sempre apoiado de alguma forma pela Eletrobras. Então, hoje eu estou à frente desse projeto. Esse projeto tem um único gestor financeiro, que foi escolhida a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, através da nossa fundação de apoio, a FAPEC, para que de alguma forma pudesse gerenciar os recursos dessa Rede Lens. Então a segunda fase do projeto foi basicamente em criar, desenvolver uma metodologia para diagnósticos em sistemas elevatórios. Diagnósticos que nós chamamos de diagnóstico hidroenergético, que leva em consideração tanto as perdas de água como as perdas de energia. Então a primeira etapa desse projeto, e o convênio começou em 2011, ele foi construído junto com essas universidades, e aí não só mais essas universidades que fizeram parte da primeira etapa, houve uma chamada pública e mais 3 universidades integraram a nossa Rede Lens, embora essas universidades que integraram não tenham essa bancada física e talvez não tenham essa bancada portátil também, mas já ampliaram a presença da Rede Lens do Brasil. Quais foram essas universidades? Começando pelo Tocantins, então a Federal do Tocantins hoje faz parte da nossa rede, a Federal do Rio de Janeiro também fez parte dessa rede Lens, e a Uniplac, que é uma universidade do oeste catarinense, uma universidade comunitária, não é uma universidade, é uma pública-privada, que faz parte então dessa nova rede Lens que começou em 2011. Então o principal trabalho dessa rede, do grupo de professores, de pesquisadores envolvidos, de alunos envolvidos, foi discutir uma metodologia que pudesse então, a gente com essa metodologia, aplicar diagnósticos hidroenergéticos em sistemas elevatórios. Lembrando bem que nessa metodologia a gente está olhando só para sistemas de bombeamento. Então essa foi a primeira fase desse trabalho, foi um trabalho árduo de quase 2 anos para que nós pudéssemos chegar a um acordo e de alguma forma com bastante teste, com bastantes trabalhos científicos subsidiando, mas pudesse chegar numa metodologia geral de aplicação do diagnóstico hidroenergético. Bom, água e energia. Esse binômio é muito interessante. Nós temos que lembrar que em termos de ambiente de saneamento, estou falando do ambiente institucional, hoje é um setor regulado, então a nossa própria lei do saneamento e de alguma forma depois o decreto que regulamenta a lei de 2010
prevê que os serviços de saneamento sejam regulados. E quando eu estou falando em saneamento, eu não estou falando apenas de água e esgoto, mas também de drenagem e resíduos sólidos. No trabalho que a gente faz aqui, a gente olha basicamente sistemas de abastecimento de água. Esse é o objetivo desse curso, esse é o objetivo dessa metodologia que essa rede criou. Então, água e energia é um binômio que, de alguma forma, eles caminham juntos. Quando eu preciso, então, abastecer uma cidade, levar água em quantidade e qualidade aos usuários e, principalmente, levar saúde para dentro das casas, nós precisamos, de alguma forma, de energia. Por outro lado, nós também encontramos uma herança de sistemas de saneamento decorrente aí de quase 20 anos sem investimento antes da nossa lei do saneamento a 11.445, infraestruturas um pouco deterioradas, infraestruturas que de alguma forma apresentam uma certa ineficiência. Então essa é a realidade do saneamento, né? Você de alguma forma tem um ativo que está deteriorado e que de alguma forma eu preciso usar esse ativo para transportar saúde, para transportar água para dentro das residências. Então também encontramos uma série de sistemas elevatórios dentro dos sistemas de saneamento com ativos deteriorados. Bom, se nós olharmos para a questão do consumo de energia em saneamento, ele tem um impacto aí na matriz energética global, né? Não só aqui no Brasil, mas também quando nós olhamos aí ao redor, no mundo todo, os sistemas de bombeamento, o consumo de energia em sistemas de saneamento é extremamente elevado. Então, para que eu tenha que transportar água, eu preciso de energia. Por outro lado, a ineficiência dos meus sistemas estão relacionados a vários aspectos. Um aspecto que muito se fala é um aspecto das perdas de energia, né? Então, as perdas de energia são decorrentes do próprio equipamento em si, que muitas vezes, né, quando a gente chama no saneamento de conjunto motor-bomba, eu estou falando de um motor acoplado numa bomba, seja ela centrífuga, seja ela uma bomba submersa, mas eu estou falando basicamente da eficiência desse acoplamento motor-bomba. De alguma forma, esse acoplamento, se foi modificado, se não está mais trabalhando nas condições de trabalho previsto em projeto, ele de alguma forma apresenta uma certa ineficiência. Os motores também, hoje, praticamente no Brasil, não se pode mais comercializar motores sem ser de alto rendimento. Então, nós encontramos nas infraestruturas de saneamento muitos conjuntos elevatórios com motores ainda não de alto rendimento. Então, isso, de alguma forma, causa uma perda de energia nesse acoplamento conjunto motor-bomba. Outro conceito importante que afeta também a eficiência energética são as anomalias que nós encontramos na distribuição de água. Então, uma dessas anomalias são decorrentes de infraestruturas deterioradas, por exemplo, como as perdas de água, né, os vazamentos. Então, de alguma forma, se eu tenho que levar água para a população, que eu tenho para cada residência, a uma pressão mínima e a uma vazão, uma quantidade satisfatória, se eu tiver perdas ao longo do caminho, eu tenho que mexer no meu conjunto motor-bomba para que eu possa levar a água até essas residências. E, de alguma forma, eu estou contribuindo para uma baixa eficiência energética no sistema. Então, esse é o foco do nosso problema, água e energia. E nós precisamos, então, resolver isso no saneamento. O consumo de energia em sistemas de abastecimento é muito discutido. Hoje, se nós olharmos o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é o nosso sistema oficial, que é o SNIS, nós buscamos lá dentro dos relatórios uma despesa chamada DEX, uma despesa por exploração, e lá tem as despesas com energia. Então, se vocês observarem e olharem esses relatórios, vocês vão perceber que as despesas com energia são extremamente elevadas. No passado, talvez um pouco menos,
mas hoje praticamente essas despesas com energia estão muito elevadas. Bom, essas despesas com energia, elas são decorrentes a vários fatores, né? O primeiro fator é o próprio aumento das cidades, o próprio crescimento populacional, que de alguma forma impacta na melhoria de distribuição de água nas cidades, e aí nós temos que construir elevatórios para levar água para algumas regiões que de alguma forma estão se desenvolvendo. Por outro lado também, nós em algumas cidades nós já temos alguns limites de captação de água bruta, né? Então, estações de tratamento, nem sempre nós temos mananciais para levar água, para tratar e levar água para as residências. Então, de alguma forma, tem se usado muito também água subterrânea. Se nós compararmos o uso de energia por água subterrânea e o uso de energia através de mananciais, obviamente que em algumas cidades é muito mais vantajoso você operar um sistema por água subterrânea do que operar um sistema usando mananciais superficiais. Mas a gente tem que levar em consideração também que nós temos que, de alguma forma, preservar os recursos subterrâneos para as futuras gerações. Então, isso, inclusive, é o que prevê na ISO do saneamento, né, na família das normas a 24.500, a 24.511 e a 24.512, de alguma forma garantir proteção ao meio ambiente, né? Ou seja, como é que eu estou gerenciando essa água de forma inteligente, né? Estou gerenciando com um menor uso de energia. Então, o consumo de energia no abastecimento, no saneamento, basicamente, ele é formado desde a captação de água no manancial superficial, passando pela estação de tratamento de água, dependendo da concepção, eu tenho um consumo de energia elevado nas estações de tratamento de água, levar água até os reservatórios ou através de bombeamento direto na rede de distribuição. Então, nós temos aí elementos de consumo de energia. De alguma forma, essa água chegando até as residências, eu tenho um uso dessa água pelas residências e a geração de esgoto. Essa geração de esgoto, os nossos projetos de rede coletora, basicamente são por gravidade, porém, nós temos estações elevatórias de esgoto que levam esse esgoto até uma estação de tratamento de esgoto e, por sua vez, lançado em algum manancial. Na zona costeira, com um devido tratamento, lançado até o mar, e onde nós no interior do Brasil, com os devidos tratamentos, lançado a alguns mananciais, dependendo da classe dos rios, enfim. Então, se nós olharmos o ciclo do saneamento, em todas as etapas do ciclo de saneamento, nós temos consumo de energia. O que nós costumamos dizer, e aí eu estou falando do ambiente técnico, acadêmico, científico, é que as nossas redes coletoras ainda se encontram em cobertura de 40%. Se essas redes coletoras brasileiras atingirem a universalização, o impacto de energia para coletar esse esgoto, para levar até a estação de tratamento e para usar energia para o tratamento de esgoto é extremamente relevante. Então hoje nós temos que buscar soluções, e aí eu provoco um pouco o ambiente produtivo e o ambiente de alguma forma acadêmico para de alguma forma gerarem soluções para que garantam a eficiência energética no saneamento. Além disso, nós também não podemos esquecer, olhando um pouquinho para a área de drenagem urbana, por exemplo, que também podemos usar energia em operações de manejo de águas pluviais dentro das cidades, nas cidades. Ainda é muito incipiente o manejo de águas pluviais no Brasil. Em países da Europa hoje, praticamente, as águas pluviais são coletadas no mesmo sistema de esgoto e tratado isso de forma conjunta. No passado, eles trabalhavam com um sistema unitário, depois trabalharam com separador absoluto, ou seja, onde esgoto é trafegado diferente da águas pluviais, e algumas cidades, por exemplo, como a França, já trabalham com o sistema unitário novamente, levando em consideração que a água de chuva, principalmente das cidades, também tem uma carga de poluentes, talvez até muito maior do que a de esgotamento sanitário. Então, nós observamos que o problema
de energia em sistemas de bombeamento no saneamento é um problema complexo, é um problema que também impacta regras operacionais, cada sistema operado de uma forma, e nós então, está aí o problema, então nós como academia e setor produtivo precisamos encontrar soluções que maximizem a eficiência energética. Consequentemente, nós vamos promover também uma minimização das despesas de energia nos sistemas de bombeamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre conceitos de eficiência energética no saneamento. Praticamente a gente tem 15 anos de estudos de eficiência energética no saneamento, um pouco provocado até pelo setor elétrico e não pelo setor saneamento, mas os conceitos de eficiência energética envolvem toda mudança no processo produtivo, seja essa mudança de forma estrutural ou não estrutural, que promova um uso racional de energia nos sistemas de saneamento. A gente, na verdade, tecnicamente falando, nós costumamos separar em dois grupos. Existem aquelas ações de eficiência energética que são meramente ações administrativas e administrativas, por exemplo, quando nós encontramos sistemas de bombeamento, sistemas elevatórios, que de alguma forma estão com uma regularização de contrato com algumas deficiências. Então, só o fato de você regularizar o contrato ou os contratos, com as distribuidoras de energia, de alguma forma você já promove um uso racional de energia no saneamento. Então, é muito importante que os prestadores de serviço de saneamento façam uma gestão dessa eficiência energética. Diria uma gestão das contas de energia. Então essas são as ações um pouco meramente administrativas, são ações que não envolvem nenhuma intervenção, mas meramente estudar como estão os contratos e de alguma forma regularizar esses contratos ou adequar esses contratos para a realidade local. Um outro grupo de ações de eficiência energética envolve, então, intervenções físicas. Essas intervenções físicas, elas podem estar localizadas no próprio gerador de energia, no próprio consumidor de energia, que é o sistema elevatório, o sistema de bombeamento, mas também nós podemos encontrar potenciais de eficiência energética na forma que a gente distribui água. Então, é importante que essas ações, elas são ações que envolvem um certo nível de investimento. Então, por exemplo, nas ações de sistemas elevatórios, se nós realizarmos diagnósticos em sistemas elevatórios, muitas vezes a gente pode encontrar sistemas de bombeamento que apresentam parâmetros elétricos que não estão condizentes com resoluções. Por exemplo, uma questão que a gente sempre analisa é o fator de potência. Então, se um sistema elevatório apresentar um baixo fator de potência, com certeza a concessionária distribuidora de energia está cobrando isso do sistema de saneamento, do prestador de serviço de saneamento. Então, é importante observar que esse diagnóstico, de alguma forma, reflete na gestão também das contas de energia. Uma outra intervenção que pode ser estudada são as próprias intervenções das adutoras nas redes de distribuição de água. Então, se nós encontrarmos tubulações com certa incrustação, de alguma forma que criam mais resistência para conduzir essa água, impacta no consumo de energia dessas despesas das despesas de exploração de energia, do consumo de energia nos sistemas elevatórios. Então, esse é um grupo que pode ser, são soluções que existem que podem ser resolvidas. Quais soluções? Fazer uma limpeza de uma adutora, ou redimensionar as adutoras, mas envolve um elevado volume de investimento para fazer essas adequações. Um outro grupo que também envolve certa intervenção física é como eu estou operando o meu sistema. Então, de alguma forma, se eu estou operando o meu sistema não de forma otimizada, sem pensar no uso racional de energia, eu posso promover modificações na forma que eu opero o meu sistema para que, de alguma forma, eu use
ou consuma essa energia de forma inteligente, de forma racional. É importante lembrar que esses grupos também nós temos que estar sempre associados ao uso de tecnologias. Então hoje nós temos uma série de tecnologias existentes no mercado, desde tecnologia de informação até tecnologias de fabricação de motores, que de alguma forma promovem a eficiência, promovem o uso racional de energia no saneamento. Então, essas intervenções, elas podem ser feitas desde o uso de, muitas vezes, aplicativos computacionais que podem melhorar a operação. E sempre pensando que as intervenções que envolvem um volume elevado de investimento, envolve um impacto muito grande no CAPEX dos prestadores de serviço de saneamento, sejam postergados. Então, se a gente conseguir resolver através de soluções que não envolvem tanto CAPEX, ótimo. Agora, se no final eu enxergar que se eu trocar uma adutora eu vou melhorar a eficiência energética, aí basta uma análise de viabilidade para prover. Então, só para resumir, nós temos dois grupos de soluções para a eficiência energética. Então, lembrando do conceito de eficiência energética, toda mudança no processo produtivo ou uso de equipamentos mais eficientes que de alguma forma promova uma maximização de energia ou um uso racional de energia no saneamento. Então, esse grupo são de ações não estruturantes, meramente administrativos ou operacionais, e esse outro grupo são de ações estruturantes, que envolve um elevado ou não, ou mais um volume de investimentos para melhorar a infraestrutura de saneamento. Bom, vou falar um pouquinho para vocês do diagnóstico hidroenergético em sistemas elevatórios. Como eu já comentei em algumas mensagens anteriores, o diagnóstico hidroenergético surgiu de uma demanda do setor elétrico, principalmente da Eletrobras, provocando a rede LENS, como disse, uma rede de pesquisadores, de laboratórios que trabalham com eficiência energética no saneamento, para que de alguma forma criasse uma metodologia que fosse padronizada no Brasil todo para avaliar sistemas elevatórios no saneamento. O quanto eu tenho de potencial de redução de energia, o quanto que eu tenho potencial de eficiência energética naquele conjunto elevatório. Então, o diagnóstico hidroenergético, hoje nós já consolidamos isso, estou falando rede LENS, já consolidou, já tem uma metodologia construída e validada em todas as regiões brasileiras, de norte a sul do país. Então, em todas as regiões foi possível aplicar essa metodologia e validar essa metodologia. O diagnóstico hidroenergético, ele compreende, primeiramente, olhar para o sistema elevatório. Então, nós não olhamos o sistema de abastecimento como um todo, mas olhamos o sistema elevatório. Obviamente que nós temos as perdas de água que interferem naquele sistema elevatório. O diagnóstico prevê olhar um pouquinho, ou olhar além do sistema elevatório, mas ele basicamente está buscando eficiência energética no sistema de bombeamento. Então, o diagnóstico ele compreende, primeiro, entender como é que é a concepção do sistema de bombeamento, onde vai ser aplicada essa metodologia. Então, na primeira parte do diagnóstico, escolhe-se qual é a concepção desejada. Então, no nosso documento, o documento produzido pela rede LENS, tem lá as diversas concepções. A rede LENS também produziu um software para diagnóstico hidroenergético, sdhe.redlens.org, que é possível também aplicar esse diagnóstico em sistemas elevatórios. Esse software está aberto para qualquer prestador de serviço de saneamento, então você consegue aplicar essa metodologia em qualquer sistema elevatório no Brasil. Então a primeira parte consiste primeiro em definir essa concepção. Uma vez definida essa concepção, existe uma série de requisitos de medições, então um número mínimo de medições necessárias para validar esse diagnóstico. Então, desde medição de análise elétrica nos motores elétricos, principalmente nos quadros elétricos, medições de pressão e de vazão,
e, eventualmente, algumas outras medições, por exemplo, como topografia, né, análise de algumas outras informações necessárias para o diagnóstico. Então, uma vez que definiu a concepção, exige-se um número mínimo de medições que devem ser feitas para validar esse diagnóstico hidroenergético. Essa é a primeira fase. Uma vez que essas medições foram realizadas no campo, trata-se essas informações, analisa-se essas informações e, de alguma forma, chega, então, no que nós chamamos de status quo. Como está a situação daquele sistema elevatório? É muito importante que, se nós estivermos falando de sistemas elevatórios, por exemplo, imaginem vocês um sistema elevatório que tem 2 bombas operando e uma de reserva, é muito importante que sejam feitos análises individuais nesses conjuntos e análises de forma conjunta também desse sistema elevatório. Através da aplicação dos diagnósticos no Brasil, que foram aplicados no Brasil pela rede Lens, nós identificamos que muitas vezes o sistema elevatório estava trabalhando de forma não eficiente daquela forma. Então, nós propusemos até como resultado do diagnóstico que uma determinada bomba trabalhasse com uma outra determinada bomba, para que a eficiência fosse melhorada. Bom, então, de alguma forma, aplica-se, instrumentaliza esse sistema, né, definindo os contornos do sistema elevatório, instrumentaliza essa rede, instrumentaliza o sistema elevatório, levanta os dados e trata essa informação. Uma vez tratada, a gente tem uma situação ideal, ou na verdade, uma situação, um status quo, uma situação de referência, e a partir dessa situação de referência que vão ser estudadas as melhorias que podem ser feitas naquele sistema elevatório. Então, essas ações de melhorias vão culminar numa análise de viabilidade econômica que, de alguma forma, vão analisar o quanto uma determinada solução traz de benefício para o sistema elevatório. Então, o diagnóstico ele compreende analisar o sistema, definir os contornos, instrumentalizar esse sistema, levantar dados, tratar essas informações e fazer a análise de viabilidade das soluções geradas a partir desse diagnóstico. Bom, como eu disse para vocês, esse diagnóstico de eficiência hidroenergética ele foi aplicado nas diversas regiões brasileiras com o objetivo principal de validar a metodologia que foi criada na rede Lens. Então, o primeiro diagnóstico foi realizado no interior de São Paulo. O segundo diagnóstico foi realizado na Paraíba, no estado da Paraíba. O terceiro diagnóstico foi realizado no Pará. O quarto diagnóstico foi realizado no Rio de Janeiro. O quinto diagnóstico foi realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o sexto diagnóstico foi realizado num sistema em Santa Catarina. Então, quando se aplicou-se esse diagnóstico, sempre depois do diagnóstico havia uma oficina para treinamento dos prestadores de serviço em relação a esse diagnóstico. O que nós observamos aplicando esse diagnóstico em todo o Brasil? E interessante notar que são prestadores de serviço em maturidades diferentes, ou seja, existem prestadores mais organizados, nesse rol dos 6 diagnósticos, existem prestadores menos organizados. O que nós notamos? Nós notamos que todos esses diagnósticos têm potencial de melhoria da eficiência energética em sistemas de bombeamento. É importante notar também que, geralmente, quando a gente abordava o prestador de serviço para a aplicação desse diagnóstico e para desenvolvimento desses cases, geralmente o diretor operacional, né, o gerente operacional dizia: não, aqui nós estamos bem, aqui nós realmente não precisamos mais, não tem mais o que explorar em eficiência energética. E nós conseguimos provar, através dos resultados diagnósticos, que ainda era possível melhorar a eficiência energética. Então, esses cases demonstram para o Brasil, primeiro, que essa metodologia ela é uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer região do Brasil. Existia no início uma certa crítica dessa metodologia para sistemas muito precários, então hoje a gente mostrou que a metodologia ela pode ser completamente aplicada em qualquer nível de maturidade de sistema. Conseguimos mostrar também
através dos cases desses diagnósticos, que existe um potencial de melhoria da eficiência energética nos sistemas de saneamento, principalmente nos sistemas de bombeamento, e que essa melhoria traz retornos, em alguns casos provados através de estudos de viabilidade econômica desses cases, em menos de um ano. Ou seja, são retornos muito rápidos que podem de alguma forma ser aplicados e ajudar a matriz energética brasileira, principalmente no uso racional na ponta, e que de alguma forma a gente deixe de usar mais recursos, principalmente recursos hídricos para geração de energia, e de alguma forma não gere conflito entre abastecimento de água e geração de energia. Olhando para a Rede Lens, o ambiente interno da Rede Lens, o desenvolvimento desse diagnóstico e dos cases proporcionou uma integração dos diversos laboratórios. E aí eu posso explicitar de uma forma bem objetiva. Por exemplo, existiram diagnósticos que foram aplicados que envolveram mais de 3 laboratórios para aplicar essa metodologia no diagnóstico. Ou seja, desde do empréstimo de equipamentos, desde a discussão de como eles iriam, como nós da Rede Lens iríamos resolver aquele sistema de bombeamento que nós não conseguimos medir da forma com que a gente tinha previsto, porque a concepção era diferente. Então, esses cases promoveu uma integração da rede de laboratórios. Outra questão importante desses cases é que nós conseguimos também mostrar o papel do sanear, né, principalmente do Procel Sanear, para o mercado. Né? Então, muitas empresas que nós aplicamos esse diagnóstico, muitas vezes não sabiam do que o próprio programa Procel Sanear tinha de contribuição ao setor. O principal objetivo desse curso é popularizar a metodologia que foi criada por essa Rede Lens, que foram anos de discussão, de debate, tanto com o setor produtivo, de seminários de integração, tanto no ambiente técnico-científico, mas também com os prestadores de serviço de saneamento. Então, o principal objetivo é popularizar essa metodologia para que os próprios prestadores possam aplicar essa metodologia para diagnosticar os sistemas de bombeamento no saneamento. Então, esse é o principal objetivo. Um segundo objetivo desse curso é formarmos mais massa crítica relacionadas à eficiência energética. Então, nós queremos que, de alguma forma, esse curso chegue não só aos prestadores de serviço, mas também às universidades, aos laboratórios de pesquisa, às próprias empresas de consultoria que trabalham com eficiência energética, que de alguma forma conheçam essa metodologia e possam popularizar. É só dessa forma que nós acreditamos que a gente consiga promover um grande impacto no Brasil de melhorias de eficiência energética no saneamento. Bom, esse curso ele está dividido em aspectos técnicos, ele está dividido em aspectos teóricos, em explicação da metodologia. Esse curso ele foi desenvolvido em várias mãos por pesquisadores da Rede Lens. Então, nós temos aí, vocês vão ver no curso que tem instrutores em todas as regiões brasileiras com sotaques diferentes. Então, é muito importante mostrar que isso também foi um trabalho integrado da nossa Rede Lens. Esse curso ele também não só ele promove ações de educação, mas também ações de educação no setor empresarial, porque ele mostra conceitos teóricos, mostra também aplicativos, tecnologias que foram utilizadas no diagnóstico hidroenergético e de forma transparente e de forma assim que, de alguma forma, todo o mercado possa ter acesso. Esse é o nosso papel, né? Esse curso ele foi desenvolvido, esse projeto todo foi desenvolvido com recurso público, então é um dever nosso darmos retornos à sociedade e ao setor produtivo do que foi desenvolvido dentro desse projeto. Então, acredito eu, como gestor desse convênio,
coordenando essa rede desde 2011 e hoje nós estamos em 2016, quase 5 anos, é um retorno à sociedade do que nós produzimos dentro desse projeto. Então, além dos objetivos de formação, além dos objetivos para o setor empresarial, além dos objetivos de transparência, de recursos públicos, acho que tem que cortar isso aí, né? Aquela parte ficou boa da parte de, eu acho pelo menos, de darmos uma resposta à sociedade do que a gente desenvolveu. Sim. Né? Bom, e a gente também quer promover, de alguma forma, quer que esse curso sirva de motivação para que as próprias universidades criem novos cursos de graduação ou criem disciplinas dentro desses cursos de graduação, promovam mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos, principalmente de engenharia, promovam cursos de especialização, promovam programas de eficiência energética dentro das universidades. Nós entendemos que a eficiência energética é um grande desafio, principalmente no saneamento, onde os ativos estão todos enterrados e que a gente tem um risco muito grande quando a gente está analisando esses ativos de saneamento. Mas que, de alguma forma, a gente quer promover um grande impacto na matriz energética brasileira através das ações de eficiência energética do saneamento.